Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, alegria, felicidade. É o que nós desejamos a todos, desejamos a nós, desejamos a toda a coletividade planetária. Falando em coletividade planetária, parece que nós temos no planeta, nós espiritualistas, estamos vendo que o planeta está em convulsão, ou em convulsões, várias convulsões, tônico-clônicas, né? Ou seja, há movimentos involuntários às vezes, e alguns voluntários, fazendo com que haja o caos, e esse caos, nós sabemos que o caos às vezes é necessário para que haja uma mudança, mas um caos que infelizmente a nossa sociedade e o homem conhece, é o caos da destruição, o caos da mancha de sangue, da morte, da miséria, da violência. E nós estamos querendo um mundo de paz, um mundo de felicidade. Agora, a paz e a felicidade precisam ser conquistadas. Elas não vêm por decreto, e elas não vêm pela força de retórica que eu e ninguém tem para trazer a paz ao mundo, para trazer a alegria ao mundo, para trazer a felicidade ao mundo. Nós precisamos de naturalidade. Ser natural é não ser artificial. Então nós precisamos da naturalidade. Eu talvez seja uma pessoa que mais sofra por tentar ser natural. E o ser natural é alguma coisa que faz com que você, às vezes, vá de encontro, se encontra, colida com algumas pessoas que não percebem a importância de você ser transparente, de você ser natural, não ser antinatural, não ser convencional. Isso faz com que as pessoas se sintam agredidas. Então é óbvio que eu não vou querer ser mais real do que o rei, agredindo pessoas, mas eu não posso me agredir. O processo de agressão já é uma decorrência da frustração que as pessoas possam ter. Essas frustrações podem gerar agressões, geram ansiedades e geram as tão famigeradas doenças psiquiátricas, doenças de fundo psiquiátricas. Então, disse uma vez, nós vivemos num mundo que se criam coisas que não são necessárias e nem naturais. Ou seja, nós fazemos coisas que não são necessárias serem necessárias e as artificiais serem naturais. Inverteu-se. Então, quando você quer algo que é necessário, mas que é necessário mesmo, e que é necessário é a naturalidade e não a artificialidade, que você precisa ser, não parecer, fica difícil. E é o que acontece no nosso mundo hoje. Vivemos numa sociedade essencialmente inquieta, uma sociedade turbulenta, mas é o coração que está inquieto. É a cabeça que não está lúcida. É o nosso corpo que não está são. Enfim, é o equilíbrio, a estabilidade e a harmonia que se foram. Como nós, das religiões afro-brasileiras, procuramos ver isso no indivíduo, na nossa comunidade, e passando isso, transpondo isso para a sociedade como um todo. Nós pensamos a personalidade, a nossa personalidade, e vou dizer como eu faço no nosso templo, no nosso ilê, na nossa casa, fundamentos, melhorou? Como é que nós fazemos? Nós tudo pensamos em forma de rituais, de vivências, de experiências, convivências, que vão fortalecendo o indivíduo como pessoa, como ser humano e como um ser que convive, que tem que entender que é um ser social. O ser humano é um ser social, ele não vive sozinho. Ele precisa viver bem sozinho para ele, ou seja, se conhecer bem, para ele conviver com as outras pessoas. É assim que nasce uma sociedade, é assim que nasce uma sociedade melhor. Então as religiões afro-brasileiras fortalecem isso, através da nossa casa, um rito que nós chamamos ritualizar o Ori e o Bará.
Esse Ori Bará, ele está relacionado com o início, com o primeiro passo da iniciação, para aquele que entra, tanto para aquele que está terminando e para aquele que vai dar continuidade à vida toda. A iniciação é algo que não para. É que eu brinquei outro dia, né? Só conhece a penha quem sobe as suas escadas. Os vários lances das suas escadas. Um lance, você viu um lado da penha. No segundo, você vai ver o outro. No terceiro, você vai ver a penha toda. Muito bem. Então, nós precisamos pensar a iniciação como algo emergencial, mas muito estrutural também. Então, quando nós recebemos os neófitos, quando recebemos aqueles que estão iniciando, fazemos um pequeno rito de Ori e Bará, no primeiro instante dizendo para eles que Ori se localiza no corpo físico, na cabeça, relaciona-se com as coisas espirituais. E o Bará, no corpo, relaciona-se com as coisas materiais. Mas perguntando para eles, o corpo está separado da cabeça, a cabeça está separada do corpo? Não. Então Ori e Bará, eles formam uma unidade. É como uma moeda. Ori e Bará, faces diferentes da mesma moeda. Se eles formam uma unidade, eles não podem ser separados, estão juntos. Embora eu cultue, louve, ritualize de maneiras diferentes, eles são partes da mesma moeda. Muito bem. Fazendo isso, em níveis mais adiantados, nós vamos dizendo que 3 coisas são importantes. O Ori, o nosso coração, as nossas pernas, ou como eu poderia dizer, 4 coisas: a nossa cabeça, nosso coração e pulmão, o processo da digestão e a nossa parte sexual. Lembrando que os extremos se tocam, a mente ou a cabeça, o Ori, pode estar relacionado com órgãos sexuais, que também se relacionam, nós vamos ver mais tarde, com determinado tipo de entidades, e o coração com essa parte digestória. Mas falando em 3, nós dizemos de que o Ori relaciona-se com o destino. Ter Ori é ter um destino. Falado aqui na casa Ilê Funfun Aosho, é uma casa de Orumilaifá, Ossan e Exu. Ter destino é a condição sine qua non para que a nossa existência se faça de uma forma equilibrada. E isso como? Para que nós tivéssemos para que isso aconteça, nós precisamos ter um Emi. Emi é a nossa essência, o espírito, representado pela nossa respiração, calcado no nosso coração, que é o Kan. Então dissemos que tem um destino, a nossa essência tem um destino, e ao mesmo tempo ela tem um poder de atividade, de ação. Eu sempre falo para as pessoas, não adianta nada eu pensar se eu não tiver condições de chegar a exercitar, não adianta saber, precisa fazer. E as pernas aqui, elas representam o poder da atividade. É aquilo, olha, não espere a vida bater na tua porta, vá atrás da vida. Esse é o destino, você fazer destino. Todos nós sabemos que os nossos corpos foram feitos por Oxalá. Olorum deu a ele o saco da existência e infelizmente ele não conseguiu fazer, é só ver os mitos, né? Ele adormeceu, não fez os ebós que Exu tinha pedido, isso é mito, e ele sentiu sede e jogou o seu cajado, o seu pachorô, no caule, no tronco do Iguiopé, que é o dendezeiro, e bebeu a sua seiva, que era um interdito, e dormiu. O Dudu pegou o saco da existência, o apoiou, foi ao Olorum, que deu permissão para que ele fizesse o mundo. Oxalá acordou e ficou desesperado onde estava o seu saco da existência, foi ao Olorum, o Olorum falou, então você faça, tem essa história longa, estou simplificando, você faça os seres humanos. Pegou, fez um ser humano, uma espécie de barro, com cabeça inclusive, e Olorum soprou parte de si, que era o Emi,
a partir dessa hora, tem existência um corpo vivo. E pede para que as pessoas, antes de chegar aqui na Terra, isso no plano sobrenatural, passe na casa de Adjalá, que é o dono das cabeças. Mas vocês vão perguntar, mas Oxalá tinha feito o sujeito sem cabeça? Não, a cabeça é o destino. É o destino, a casa de Adjalá. E aí se deu uma odisseia toda. Então eu digo para vocês que Ori Ubará, ou Ori, Emi e Essé, que são as pernas, Ori destino, Emi a existência para ter um destino, ela precisa ter um poder e ação, que são as pernas, entre aspas. Haja vista que existe um mofó, uma oração, em que você diz Mojubá, Pebé O, Mojubá, Pebé Essé, Mojubá, Pebé Telecé, Ticuarum. Meus respeitos às mãos, eu chamo, eu peço a presença das mãos. Meu respeito aos pés, eu chamo aos pés. Meu respeito aos pés, eu chamo a sola dos pés. E que eles não fiquem doentes. Então vocês veem quanto é importante isso. E eu queria dizer para vocês que a iniciação toda, a estrutura da iniciação está calcada no espírito da pessoa e nas manifestações desse espírito. Que a manifestação não é uma coisa afastada, é uma manifestação do espírito. Então é por isso que há ritos de Buri, ritos de Bará, que são feitos juntos. Quando se oferenda a cabeça, se oferenda às pernas e aos pés, para ter atividade e poder. E a iniciação na Umbanda também tem essas mesmas coisas. É cruzes que as entidades fazem nos pés, nas mãos, no coração, na cabeça. Tudo relacionado com esse processo da existência, da essência e da substância. Na nossa casa, tudo está calcado no Ori e no Bará, e nas coisas do Essé, com seus devidos potes. E isso aí vai dando para a pessoa até ela chegar no seu Ibauri, ou no seu Ibá de Caboclo, seja lá como for. Eu espero ter podido falar para vocês de que essa iniciação é uma das formas de trazer equilíbrio, estabilidade e harmonia. Fazer com que a pessoa tenha um corpo fechado e um caminho aberto. Que a pessoa não esteja aberta à saída de energias positivas e à entrada de energias negativas. Ao mesmo tempo, ela não tem um caminho fechado, um destino estático, um destino que não tem movimento. Caminhos abertos é liberdade de escolha e, ao mesmo tempo, liberdade de conquistar aquilo que ela acha que tem que conquistar. Por isso, do Ori, do Emi e do Essé. E eu espero ter deixado firmado a todos vocês a necessidade que nós temos de melhorar-se como ser humano. E esse é o enredo que as religiões afro-brasileiras encontram para fazer com que as pessoas, sem traumas, sem imposições, através de mitos, através de arquétipos, através de ritos e suas vivências, as pessoas consigam desenvolver-se como pessoas do bem, pessoas melhores, pessoas que façam uma sociedade melhor, uma sociedade que não tenha tanta divisão, uma sociedade que não tenha tanta desigualdade e tanta injustiça social. Eu espero ter podido passar um pouquinho de como a iniciação nas religiões afro-brasileiras promovem cidadania e, acima de tudo, espiritualidade com responsabilidade. Tentando fazer com que todos tenham um bom destino, né? Tenham um Ori em Irê, não em Osobu. Por favor, aceite minhas vibrações sinceras de salve, saravá, Axé, Mucuyu, Motumbá, Colofé.